Então, gente, a partir desse momento, estamos iniciando a correção do estudo dirigido direcionado à segunda verificação da aprendizagem. E, para isso, eu vou precisar da colaboração de vocês para que a gente faça as discussões referentes aos nossos conteúdos para avaliação. Partindo, né, do início, comecemos com a ajuda da Alana. Alana, tudo bem? Tudo bem. Então, Alana, na primeira questão eu falo que as mutações gênicas podem ser originadas de maneira espontânea ou mesmo serem induzidas. Uma mutação pontual, geralmente ela é classificada segundo o efeito que ocasiona sobre o códon. Defina corretamente cada uma das mutações abaixo citadas. Então, assim, a gente, para dar direito à participação de todos, nós vamos aqui, cada um responde uma. Tá? Primeira coisa, Alana, o que é uma mutação silenciosa? Quando a substituição de base no DNA não altera a sequência de aminoácido na cadeia polipeptídica. Portanto, a ocorrência de uma mutação no DNA não traz nenhuma consequência à cadeia polipeptídica, graças a uma degenerência no código genético. Degenerescência, tá? Só a questão. Sua resposta está perfeita, né? Veja só essa questão, é degenerescência. Tá massa demais. André, eu não tenho nada a acrescentar na resposta da Alana, eu achei ela 100% correta. André, próxima questão. O que seria uma mutação de sentido trocado? Nesse tipo de mutação, há uma alteração das bases do DNA de tal forma que o tripleto de nucleotídeos, da qual ela faz parte, se altera, passando a codificar um aminoácido incorreto, diferente do que seria esperado na posição correspondente da proteína. Isso pode alterar a função da proteína em maior ou menor grau, dependendo da localização e da importância desse aminoácido em particular. Perfeito, perfeito, André. Muito bem, né? Então, essa mutação de sentido trocado, ela modifica, né, em decorrência da substituição de uma base, ela modifica o aminoácido relacionado, podendo vir também a modificar a função proteica. Muito bem. Vamos para o próximo. Daniel. Daniel? Eu não estou te ouvindo. Teu áudio aparentemente está aberto, mas eu não estou te ouvindo. Débora, enquanto o Daniel restabelece a conexão, você poderia me responder o que é uma mutação neutra? Mutação neutra é quando a substituição da base ocorre na região do DNA não codificadora, base dos marcadores de DNA. Não, tem um equívoco aí, a gente vai já corrigir. Sim, Daniel, não, a resposta não é essa, porque eu vou explicar já. Deixa eu ver o que é que o Daniel colocou. Digita aí, Daniel, coloca para a gente no chat o que seria uma mutação neutra. Bom, enquanto isso, enquanto ele está digitando, deixa eu ver aqui se ele já colocou no chat. Tá aqui. Ocorre quando há uma alteração numa sequência de DNA, mais precisamente no códon, não é códon, é códon, presente no RNA, que resulta em um aminoácido diferente, mas quimicamente semelhante. Veja só, quem conversou comigo agora foi a Débora. Débora, a mutação ela pode acontecer, como você falou, em regiões que são codificantes e em regiões que são não codificantes. Beleza, até aí está tudo certo. Mas o tipo de classificação que se dá nessas mutações, que são mutações pontuais, elas podem ter implicações sobre a proteína produzida. Uma mutação denominada de neutra, ela vai substituir, vai afetar o DNA, vai afetar o códon, sim, mas ela vai substituir por um outro aminoácido
que ele desempenha o mesmo papel que o que estava anteriormente, né? Aí quando o Daniel, ele mencionou aí no chat, dizendo que resulta em um aminoácido diferente, mas quimicamente semelhante. Nós temos como exemplo a leucina e a isoleucina. Quando nós temos uma modificação no DNA, onde uma leucina ela sofreu uma modificação, quer dizer, na verdade, o códon sofreu uma mutação para gerar uma isoleucina, essa isoleucina ela tem as mesmas características químicas da leucina. De modo que a proteína, por ter um substituto, mas um substituto com as mesmas características, ela tende a não sofrer modificação em sua função. Ok, Débora? Ok. Pronto, aí você faça só esse ajustezinho. Depois da Débora, obrigado pela participação dos dois. Flávia, você é a próxima. O que é uma mutação sem sentido, Flávia? Mutação. Sem sentido, não está no exercício. Ô, professor, a mutação, tipo, não sei muito bem não, mas vou dizer. A mutação sem sentido é quando é adicionado um códon de terminação em um lugar que, tipo, no meio da sequência. Eu acho que é isso. Da sequência de RNA. Muito bem, Flávia, Sim. muito bem. Porque a mutação sem sentido é aquela que transforma um códon traduzível, seja qual for o aminoácido, em um códon de parada, aquele que não vai haver a incorporação de aminoácido. Muito bem, você está muito esperta, Flávia, está atenta aos detalhes, porque o exercício vai ajudar em 80% da prova, só que tem 20% que é por conta e risco de vocês. Mas vamos lá. E uma mutação com novo sentido, Flávia? A mutação com novo sentido altera um códon de terminação, produzindo proteínas com mais aminoácidos. Fantástico. Então, veja, ao contrário da mutação sem sentido, que transforma um códon traduzível em um códon de parada, a com novo sentido é ao contrário. Ela transforma uma proteína, uma região onde teria um códon de parada para uma região codificante, para uma região que, a partir de então, né, vai ter a incorporação de mais aminoácidos, até que o ribossomo encontre um novo códon de parada no RNA mensageiro. Muito bem, muito bem. Estou muito feliz com as respostas. Vamos lá, vamos dar seguimento, depois da Flávia. Gilvan. Oi, professor. Bora lá. Um dado organismo, por meio da ação de uma substância mutagênica, teve alterado o código de base de um intron de um gene vital. Gente, isso daqui não deveria ser uma interrogação. É um ponto final. Aí eu estou dizendo, a mutação afetou o intron. Baseado na afirmativa, qual a provável consequência que tal alteração pode ocasionar no indivíduo em questão? Vamos lá. Eu coloquei assim, a mutação afeta o intro, ela não pode acontecer em suas extremidades. Se afetar qualquer outra parte, isso não gera consequência, pois o intro vai ser retirado. E se a mutação afetar as suas extremidades, o intro vai ser retirado, será traduzido, alterado a proteína, e se for no exo do tipo de mutação. Deu para entender? Calma, só até aí. Não fala de exon, não. Não fala de exon. Só até proteínas. Até proteína. Bora lá. Deixa eu organizar aí as falas. Mas tá muito no caminho certo, sabe? Bora lá. Gente, para que a gente responda essa questão, precisamos lembrar do que é o splice. O splicing é um momento em que o pré-RNA que acabou de ser transcrito, ele vai sofrer um processamento. O processamento ele é marcado por 4 eventos. Primeiro,
adição na cap na extremidade 5 linha, adição na cauda poliar na extremidade 3 linha, que isso é assunto da avaliação passada. Remoção dos introns e união dos exons. Então, são 4 eventos. O intron é a região que não vai participar da codificação da proteína. Se ela afeta, se a mutação ela acontece no intron, temos 2 possibilidades dela acontecer nas extremidades ou em uma das extremidades e ela acontecer no meio do intron. Bom, a gente sabe que o intron vai ser removido. Se ela afetar o meio do intron, não vai ter problema algum para o indivíduo, uma vez que o intron, essa mutação, que ela aconteceu na região do intron, o intron vai ser removido. Mas ainda considerando dentro do intron, né? Existem extremidades que são correspondentes. Sempre todo o intron começa da mesma maneira e termina da mesma maneira. Se modificar essas extremidades, esse intron pode não ser reconhecido e removido corretamente, passando a fazer parte, muito provavelmente, da região codificante, né? Ele vai ser traduzido por não ter sido removido. Ponto. Acabou. Era só isso. Aí vamos estender, porque na prova, de repente, caia que a mutação aconteça no exon e não no intron, né? E no exon, o que pode acontecer? Mudou o exon. O exon vai ser traduzido. Então, quer dizer, aí vocês vão imaginar, então se aconteceu no exon, vai modificar a proteína. Peraí, vamos com calma. A gente viu que existem as mutações silenciosas e neutras que não vão afetar a composição, né, de aminoácidos, ou melhor, a função dos aminoácidos na proteína. Se as mutações forem do tipo silenciosa ou neutra, também não vai dar em nada. Mas se elas forem de sentido trocado, com novo sentido e sem sentido, aí sim há modificações na proteína. Tá bom? Muito bem, Gilvan. Vamos lá, vamos seguir adiante. Após Gilvan, nós temos o Jader. 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 Where are you? Onde você está? Carmen, enquanto o Jader, não estou conseguindo ouvir. Lohana, saia e entre outra vez. Sim, professor. Se tiver, eu estou vendo aqui que você respondeu, que você disse que está com dificuldade de ouvir. Saia e entre outra vez, tá? Carmen, sua Sim, vez. professor. Bora lá. Diz para mim, Carmen, que eu peço para classificar. Agora a gente saiu de mutações, partimos para alterações cromossômicas estruturais. Aí, Carmen, eu te pergunto, o que é uma deleção como uma alteração cromossômica estrutural? Melhor do que isso, o que é uma deleção terminal? Bom, a deleção terminal é a perda de um segmento que afeta os tetômeros do cromossomo. Que afeta o quê? Professor, não. Telômeros. Eu cortei o T aqui. O L, quer dizer. Né? Telômeros. Telômeros do cromossomo. Muito bem. Ô, Carmen, deixa eu aproveitar que você está aí. E as deleções intersticiais? É a perda do segmento que não esteja envolvido que não esteja envolvendo os telômeros. Muito bem. É isso aí, Carmen. Brigadão. Agora vamos lá. Depois da Carmen, Lina. Lina? Oi. Ô, Lina, diz para mim o que é uma translocação simples. Lina? Não estou conseguindo ouvir sua resposta. Lina?
Lina saiu da reunião. Bora lá, Marcelo, tua vez. Oi, professor, bom dia. Bom dia, meu querido. Me diz para mim o que é uma translocação simples. Acontece quando ocorre a troca de um pedaço de um cromossomo por outro cromossomo não homólogo, provocando erros na leitura dos genes. Tá, veja só, tá quase correto, porque você se troca... Oi, tô ouvindo. Deu uma cortadinha, mas deu para ouvir. Professor, tá me Marcelo, ouvindo? veja, a translocação simples é quando um segmento sai de um cromossomo e vai para outro não homólogo. Certo? Essa é a translocação simples, quando você tem só a saída de um segmento de um cromossomo para ir para outro não homólogo. Já a translocação recíproca foi isso que você respondeu. É quando a troca entre segmentos pertencentes a cromossomos não homólogos. Muito bom, muito bom. E temos também a translocação robertsoniana, que é chamada de fusão cêntrica. É quando dois cromossomos não homólogos se unem pelo centrômero, formando um novo cromossomo, né, com uma morfologia diferente. Muito bem. Obrigado, Marcelo. Vamos para o próximo. Depois, Marcos. Marcos, tudo bom? Tá. Bora lá. Me diz... Opa, professor. Tô sim. Me diz, por gentileza, Opa, o que é uma tudo? inversão paracêntrica. Você tá me ouvindo? Não sei se trata totalmente da paracêntrica, mas ela ocorre quando há a quebra de um pedaço do cromossomo que se solda invertido, provocando erros na leitura dos genes. Certo. Aí, qual é a diferença de paracêntrica para pericêntrica? A paracêntrica é quando essa região invertida não envolve o centrômero, enquanto que a pericêntrica, aí sim, ela envolve o centrômero. É só isso a diferença, tá? Fica a dica. Vamos mais à frente, vamos adiante. Depois do Marcos, Nathalie, você consegue me ouvir bem? Será que você consegue responder? Que ela disse que está com dificuldade com a internet. Oi. Oi, tudo bom? Oi, professor. Nathalie, Eu estou escutando bem baixinho. Certo. Me diz o que é uma monossomia alossômica. Espera aí um momento, viu? Ok. Monossomia alossômica, né? Isso. Deixa eu ver. Que eu fiz o exercício no Word. Monossomia alossômica. É um tipo de alteração cromossômica numérica na qual está presente apenas um elemento de determinado par de cromossômicos. O exemplo é a síndrome de Turner, que ela afeta 1 em cada 5 mil meninas. É uma única monossomia cromossômica compatível com a vida, porque as outras causam a morte do embrião, sabe? Perfeito, eu adorei. A síndrome de Turner é causada pela falta de... Oi? Oi, professor? Você... É porque eu estou nos dados aí, fica ruim demais. Não, mas continue, eu interrompi você, me perdoe. A síndrome de Turner é causada pela falta de um cromossomo X em virtude de uma não disjunção durante a formação dos gametas.
A constituição cromossômica mais frequente é 45. X 45 cromossomos com falta de um cromossomo X. Não havendo a presença de cromatina sexual dos núcleos das células somáticas. Há também relatos de paciente de túnel com monossomias parciais. E a monossomia alossômica é a única que permite nascer indivíduos vivos, porque como a autossômica, o embrião, eles nascem mortos, ou natimortos, ou então eles têm pouco tempo de vida. É isso que eu entendi disso aí. Não, tá maravilhoso, viu? Agora, deixa eu só dar um toquezinho. Uma monossomia Tá certo. Uma monossomia alossômica é quando o indivíduo perde um dos cromossomos do par sexual, né? E como eu havia mencionado para vocês, ela só é compatível com a vida se ela tiver um X. Ela pode até, né, se o indivíduo fosse XY ou XX, obviamente o XX só ficaria numa monossomia com X. Mas a monossomia alossômica, esse termo alossômico, é porque envolve os cromossomos sexuais, tá? Enquanto que a gente vai ver o termo autossômico são aos cromossomos não sexuais. Olha, Nathalie, você respondeu tudo. Eu até ia perguntar qual era uma síndrome como exemplo, mas você já disse tudo, tá? Você lembra, Nathalie? É a síndrome de Turner. Certo. Você lembra quais são as características da síndrome de Turner? Oi, lembro. Eu me lembro mais ou menos. Eu lembro que os homens, eles têm os órgãos sexuais afeminados, né? Com os pelos pubianos triangular. Nathalie, é monossomia. É monossomia, não é homem. Eles têm poucos pelos. Você está confundindo com a próxima. A síndrome de Turner é aquela que o indivíduo tem pescoço alado, implantação baixa no cabelo. Né? É o pescoço, eu me lembrei do pescoço. Pronto, né? Eu vou deixar pelo menos aqui. Mas é porque a pessoa se confunde, que são muitas, né? Sim, mas assim, cada uma tem umas características específicas. A síndrome de Turner tem o pescoço alado, implantação baixa do cabelo, um monte de manchas pela pele, pintas pela pele, ovários rudimentares e sem menstruação. Nós temos também, em alguns casos, um pequeno atraso no desenvolvimento cognitivo, né, que é no QI. Ela geralmente tem baixa estatura. Então, assim, vocês pelo menos lembrem de 3 características que seriam bem interessantes. Muito bem. Obrigado, Nathalie. Professor, ela só ocorre em mulher, né? Só. Porque só fica um X, né? A determinação do sexo masculino, ela exige a presença do cromossomo Y. Ok. Muito bem, Nathalie. Obrigado. Ah, entendi. Vamos lá. Desculpe que eu confundi com Imagina. Tá bom, professor. Obrigado. Imagina. Veja só. Agora vamos voltar de novo. Alana, trissomia autossômica. Alana? Oi. Trissomia autossômica. Afetam pares que não são sexuais, quando nas células somáticas o indivíduo ganha um cromossomo extra, ficando com 3 em um determinado par. Perfeito. Alana, me dá um exemplo de uma trissomia autossômica. Seria, no caso, a síndrome acho que é de Edwards, tem a síndrome de Down também. Seria isso? Isso. Então, me diz as características de alguma delas. A síndrome de Down, deixa eu ver. É a baixa estatura, tem também a questão que eles são... porque a questão mental, porque eu não sei o modo de falar. Apresentam níveis diferentes de retardo mental. Isso.
Acho que só isso que eu me lembro com a pessoa. Baixo tônus muscular, olhos, né, com as pálpebras, né, puxadinhas. Outra coisa, face larga e achatada, malformações dentárias, palato arqueado e curto e pequeno, língua grande sucada, fenda, né, chamada sulco palmar, que é essa única linha na região mediana da mão. Que mais? Problemas cardíacos, hérnias umbilicais, ausência uni ou bilateral de costelas. Temos várias, né, dessas características. Já da síndrome de Edwards, que é do 18, né, nós temos algumas anomalias que são incompatíveis com a vida. São severos problemas neuropsicomotores, plantas do pé arqueado, crânio, né, com essa parte, ao contrário do Down, que ela tem o osso occipital achatado, esse tem um crânio oblíquo, boca pequena e triangular, né, que dificulta a sucção. Que mais? Nós temos vários outros, né, problemas de malformações nos órgãos sexuais e também oculares e auditivos, né, malformação do pavilhão auricular. Já a síndrome de Patot, que envolve a de Edwards, é o trio do 18, né? Já a de Patot, ela envolve o cromossomo 13. E as características mais marcantes, né? A gente tem planta do pé arqueado, temos também problemas de desenvolvimento neuropsicomotores, temos a questão dos dedos, né, formando o punho cerrado com o dedo indicador, ele sobreposto sobre o dedo médio. A ocorrência... Não, perdão, essa daí é de Edwards, do punho cerrado. A ocorrência de fenda labial e fenda palatina, né? Nós temos várias características que afetam esse indivíduo, mas pelo menos 3 foram citadas. Uma outra trissomia, mas essa trissomia ela é alossômica, é a síndrome de Klinefelter, né? Que o indivíduo ele apresenta os cromossomos sexuais em trio, sendo X, X, Y. Óbvio que existem variantes, mas assim, o clássico, o Klinefelter clássico, ele é XXY, 47XXY. O indivíduo com Klinefelter ele tem uma estatura muito mais elevada do que o padrão da família, sofre de problema de osteoporose, tem ausência de calvície frontal, problemas leves de QI, né, de desenvolvimento do QI. Que mais? Testículos atrofiados, pelos pubianos em formato triangular, que é mais feminino, características corporais também com a tendência feminina, como é o caso da presença de mamas rudimentares, que é a ginecomastia, né? Então, a gente já citou aí um bom número de exemplos para a síndrome de Klinefelter, de características do indivíduo com síndrome de Klinefelter. André, o que é um indivíduo triploide? André? Oi, tá escutando, professor? Pode falar. Triploidia é uma rara anormalidade em que os fetos nascem com um conjunto extra de cromossomos em suas células, quando o conjunto tem 69 cromossomos, 46 cromossomos unidos do pai e 23 unidos da mãe. Certo. A triploidia é um evento que promove um aumento de uma das cópias do genoma. Então, o indivíduo ele possui 3 cópias referente a 3 cópias do número básico. Muito bem. E o pentaploide, André? André? Pentaploide? Sim, tem quantas cópias do genoma? Não pesquisei isso, não. Penta. Pentaploide. 5. Se o tri tem 3, o penta tem quantos? Exato, 5. Fica esperto. Obrigado, André.
Nada, professor. De boa. Bora lá, vamos pro próximo. Débora. Oi. O que é um indivíduo alopoliploide? Designa um ser poliploide resultante do cruzamento de duas espécies diferentes, em que cada uma contribui com um genoma para a constituição genética do ser híbrido e subsequente multiplicação cromossômica na ausência da divisão celular. Para restabelecimento da fertilidade. Não, perfeito. Débora, tem um detalhe aí. O poliploide, ele não necessariamente só tem 2 genomas. O indivíduo, por exemplo, o trigo, é um alopoliploide, porque são genomas diferentes. Então, é um poliploide composto por genomas diferentes. Nós temos o caso do trigo, que tem 3 tipos de genomas. Então, ele é um alopoliploide. E o que seria, Débora, um alotetraploide? Com 3 pares diferentes de genoma, professor. Tetra. 4. Certo. É porque eu fiz assim para induzir você ao erro. Seguinte, veja só. O que é um poliploide? É um indivíduo que tem 3 ou mais cópias do genoma. Simples, né? Esse termo... Aí eu perguntei a Débora, bem específico, o que é um alotetraploide. Aí ele disse, é um indivíduo com 4 cópias do genoma, sendo que pelo menos uma delas é diferente, tá? Então, ele pode ter um alohexaploide, que é o caso do trigo. Ele tem 6 cópias do genoma. 2 de um genoma, 2 de outro e 2 de outro, tá? Bora lá, vamos avançar. A duplicação do genoma de espécies vegetais está bem documentada na literatura. Quem é o próximo? Flávia. Professor, Oi. eu esqueci de responder essa questão. Eu nem copiei ela, porque eu respondi no Word. Aí teve que copiar e colar do coisa. Eu nem copiei ela. Tipo, pulei, esqueci totalmente. Tá, eu vou. Mas eu respondi daqui a pouco sexta. eu vou. Pronto, daqui a pouco eu volto para você. Gilvan. Oi! Cite as possíveis 2 vantagens e 2 desvantagens de ser um indivíduo poliploide. Vantagens. A tolerância a deleções, ou seja, incompatibilidade com a vida. Modificações no tamanho das estruturas vegetativa e reprodutiva em comparação com seu diploide. Perfeito. Uma desvantagem. Esterilidade, capacidade de autofecundação. Não, peraí. Desvantagem. Uma delas é a esterilidade, uma desvantagem. A segunda desvantagem, em alguns casos, é a inviabilidade ou incompatibilidade com a vida. Poderia ser uma terceira desvantagem. Nem sempre tem parceiro sexual, né? Mas assim, deixa só essas 2 primeiras. Né? Essas 2 primeiras. A primeira delas é esterilidade e a segunda é a incompatibilidade com a vida. Ok, valeu, professor. Falou. Meus amados, essa questão número 6, né? Ela é muito conceitual. Eu vou passar rapidamente por ela, não vou falar sobre ela, né? Até porque ela entra dentro daqueles que eu falei sobre a organização do núcleo, né? Mas eu não entrei em detalhes, porque em eucariontes nós temos a cromatina, que é a organização do DNA com as proteínas formando o genoma, mas o núcleo ele é composto por uma membrana, a cariolinfa, ou também chamado de a cariolinfa. Temos também, ela recebe o nome de nucleoplasma. Aí a cromatina se divide em 2, eucromatina e heterocromatina, e também tem uma outra denominação, que é o primeiro nível de compactação do DNA, que é o nucleossomo. Mas bora lá. Eucromatina. A eucromatina é a parte é a chamada cromatina verdadeira. É nela que estão contidas os genes. E geralmente ela tem replicação precoce, certo?
A heterocromatina é o oposto da eucromatina. É uma região que é pobre ou ausente de genes, a grande maioria delas é ausente de genes, né? E ela se replica tardiamente. No núcleo interfásico, essa heterocromatina, ela se cora mais fortemente, enquanto que a eucromatina cora-se menos intensamente. Aqui, como eu falei para vocês, na hora da replicação, a eucromatina se replica primeiro ou precocemente, e aqui se replica depois ou tardiamente. A cariolinfa é o conteúdo, porque no núcleo nós temos membrana nuclear, temos o DNA que está contido, mas o DNA está imerso em uma substância coloidal, né? Que ela não se cora facilmente, mas ela é rica em proteínas e enzimas, que é o caso da cariolinfa. Já o nucleoplasma, ele é considerado como se fosse o primeiro nível de compactação do DNA. É quando o DNA ele se junta com proteínas histônicas, aquele octâmero proteico que isso a gente falou, né, que são compostos por 5 tipos de proteínas histônicas, H1, H2A, H2B, H3 e H4. O nucleossomo, a parte central do octâmero, é formado por H2A, H2B, H3 e H4. 2 unidades de cada uma. Né? 2 vezes 4, 8. Por isso que é chamado de octâmero. E a H1, ela serve como unidade selante entre esse octâmero proteico e aquela volta de 1,75 vezes que acontece entre o DNA, nessa estrutura desse octâmero. A sétima questão, em um organismo vegetal, quais as principais regiões onde acontecem os maiores índices de divisão mitótico? Bora lá, vou voltar para você, Flávia. Flávia. Oi, professor. Onde é que acontece a mitose numa planta? Nos tecidos meristemais. Peraí, deixa eu abrir a questão. Meristemáticos. O meristema apical, lá no topo da planta, e os radiculares na ponta da raiz. O resto é mais tecido diferenciado. Aí, deixa eu aproveitar. Em plantas, onde é que nós encontramos os principais índices de divisão meiótica? Ah, professor, isso aí eu não sei, não. Porque eu tô meio por fora do... Professor, eu tô meio por fora do assunto de mitose, né? Que o senhor quer saber? Meiose. Gente, meiose acontece nas flores, né? Não é onde formam os grãos de pólen e os óvulos, que são os sacos embrionários, né? Meiose acontece nas flores. O androceu é o conjunto de partes masculinas que lá dentro da antera é onde acontecem a formação dos grãos de pólen. Já o gineceu, mais especificamente dentro do ovário da planta, é onde acontece a produção de células femininas, células gaméticas femininas, que é o caso dos sacos embrionários. Beleza. Determine corretamente o conceito de mitose e especifique a importância que acontece, né, para ocorrer esse tipo de divisão em espécies florestais. Ponto. Né? Vamos lá, vamos ver. Gilvan já respondeu. Carmen? Oi, professor. Carmen, o que é mitose? É um processo de divisão celular conservativo, pela qual, a partir de uma célula-mãe, são formadas 2 células filhas idênticas geneticamente. Lindo sua resposta. Agora, e para que serve uma mitose numa planta? Mitose. Para que serve? Ela é usada para a questão da reprodução, né, não? E a importância dela é a propagação vegetativa via cultura de tecido. Também. Mas ela tem
fantástico. Antes de acontecer meiose, acontece várias mitoses, isso é, nas células, nos meiócitos, que são as células que vão passar por divisão meiótica. Quer dizer que, na verdade, meiócitos são todas as células, independente do estágio. Mas ela tem uma outra importância, né? Para o crescimento, tanto crescimento, né, primário quanto crescimento secundário de uma planta, de uma espécie florestal. Outra coisa também serve para regeneração tecidual, né, por meio de regeneração celular. Isso acontece por mitose. Beleza. Meus amados, questão 9 e 10 é conceitual, tá? Então vocês vão ter que estudar. Eu não vou responder aqui. Defina corretamente o que é totipotência celular e explique como ela pode ser explorada na agricultura. Deixa eu ver quem é que vai responder aqui. Marcelo? Marcelo? Oi, professor. Oi. Oi. O que é totipotência? Professor, eu tô meio por fora, assim, em relação a esse assunto, mas eu vou responder aqui. Eu coloquei assim, que é a capacidade que a célula vegetal possui de se organizar em um novo indivíduo, não genético, podendo ser explorada na agricultura. Fantástico, é isso aí mesmo, Marcelo. Mesmo você dizendo que não está muito seguro, mas foi bacana, né? A totipotência celular é essa capacidade que um determinado grupo de células ainda não diferenciadas, né, chamadas de células indiferenciadas, elas têm de formar qualquer outro tipo celular que o organismo exija, né? E ela pode ser explorada na agricultura por meio da cultura de tecidos, que a Carmen mencionou anteriormente, né? A partir de pequenos segmentos de células com capacidade totipotente, você consegue obter uma planta por completo. Óbvio que não é só ter a célula. A gente precisa ter meios adaptados, meios adequados para esse desenvolvimento. Mas está muito bom, Marcelo, muito bom. Diferencie microsporogênese de megasporogênese. Isso daqui é conceitual, eu não vou abordar. Explique resumidamente como acontece a fertilização em vegetais. Marcos, sobrou para você. Era que eu não queria pegar, professor, porque eu não fiz tudo, mas eu vou dar o meu melhor aqui. Vamos lá. A fecundação das plantas depende de o grão de pólen ser liberado por uma flor, para então alcançar uma outra da mesma espécie, e assim fertilizar seu óvulo. O pólen germina ao atingir o órgão reprodutor feminino, se transformando no tubo polínico. Através da sinérgica, o mesmo é orientado até a micrópila. Ao penetrar a micrópila, é liberado 2 núcleos reprodutivos. Depois ocorre a degeneração das sinérgicas e a fusão de um dos núcleos reprodutivos com a osfera, no caso do zigoto, que via mitose consecutivas forma o embrião. Sim, estou ouvindo. O segundo núcleo se funde. O segundo núcleo, dando continuidade, né? O segundo núcleo se funde com os núcleos polares que via mitose forma o endosperma. E foi isso que eu botei. Tá muito bom, tá muito bom. Então, o que é que a gente tem resumidamente? O processo de fertilização, como o Marcos mencionou, é quando o grão de pólen ele atinge a superfície do estigma, onde o estigma estando receptivo, ou seja, presente com umidade e estímulos hormonais, ele vai direcionar a formação de uma estrutura que é um prolongamento citoplasmático conhecido como tubo polínico. Esse prolongamento citoplasmático ele é orientado no seu crescimento por meio da interação, a comunicação entre um dos 3 núcleos, que é o núcleo vegetativo, com as células sinérgicas, que estão localizadas na abertura de entrada do saco embrionário, né? Ou seja, da micrópila. Daí,
o que acontece? Esse tubo polínico ele vai crescendo. Quando chega na micrópila, quando ele atinge a micrópila, as células cinésticas se degeneram, pois perderam a sua função, junto com o núcleo vegetativo. Aí sobraram 2 núcleos reprodutivos presentes no grão de pólen que vão fertilizar. O primeiro deles fertiliza a oosfera, que dará origem, por sucessivas divisões mitóticas, ao embrião, e o segundo núcleo reprodutivo fertilizará os núcleos polares, dando origem a um tecido com 3 cópias, denominado de endosperma, que é o tecido que vai nutrir o embrião e permitir com que eles se desenvolvam. Outros 3 núcleos que estavam, três núcleos que estavam presentes no fundo do saco embrionário, as antípodas, também se degeneram após ocorrer a fertilização. É só isso, bem simples, né? É só vocês terem em mente todo o processo que vocês conseguem descrever com tranquilidade. A 14ª questão, ela também é conceitual, e eu não vou corrigi-la aqui no nosso estudo dirigido. A nossa última questão é qual a principal diferença entre a anáfase 1 e a anáfase 2 da meiose, obviamente, que a mitose só tem uma anáfase, não tem 2, de cromossomos monocêntricos. Deixa eu ver quem é o próximo. Nathalie. Fez essa questão, Nathalie? Não sei nem se ela está me ouvindo. Ela não está respondendo, a internet dela não estava muito legal. Alana, me ajude. Professor, só não sei se está certo. Eu tenho certeza que também está errado, mas eu vou dizer aqui. Na anáfase 1, né, vai ocorrer a segregação dos cromossomos homólogos duplicados para os polos opostos da célula. E aí, cada núcleo ele vai receber o número de cromossomos reduzido à metade. E na anáfase 2 vai ocorrer o encurtamento das fibras do fuso acromático e separação das cromátides irmãs em direção a polos opostos. Fantástico. Olha aí, você disse que não estava certo, mas está certo. Não é? Você tem na anáfase 1 chamada de... que essa meiose 1 ela corresponde à meiose reducional, né? Onde você tem o número de cromossomos homólogos separados, onde metade vai para um polo, metade vai para o polo, ou a outra metade vai para o polo oposto, né? Já a anáfase 2, denominada também, né, relacionada diretamente à meiose equacional, acontece a separação das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. Ambos os casos vão acontecer por meio do encurtamento das fibras do fuso, né, formados nas fases que antecedem a anáfase, mais especificamente lá em prófase, finalização e metáfase. Show, né? Com isso, nós concluímos a nossa correção da atividade.